Então, chegamos agora no protocolo Coimbra, e o protocolo Coimbra se baseia, na verdade, no tratamento da causa das doenças. Isso se deveu ao projeto Genoma Humano, que foi iniciado em 1990 e terminado no dia 14 de abril de 2003. A década de 80 foi uma década muito ruim para a saúde, porque houve uma explosão de câncer, de doenças autoimunes, especialmente da esclerose múltipla, e principalmente a grande catástrofe, que é o autismo, que em 1975 nós tínhamos uma criança para cada 5.000 e hoje nós temos uma criança para cada 30. E é possível que em mais alguns anos tenhamos uma criança para cada criança, uma criança com autismo para cada criança normal, se algo não for feito. Então, se desenvolveu o projeto Genoma com o intuito de se buscar a causa das doenças. Saber, por exemplo, por que dois irmãos gêmeos univitelinos, um vive até os 95 anos de idade sem ter nenhuma doença e o outro desenvolve no decorrer de sua vida várias doenças. E para isso, então, vários países participaram, e foram gastos 5 bilhões de dólares para chegar nas conclusões que eu, logo a seguir, vou mostrar a vocês. Então, nós estamos tentando mudar isto. Aqui nós temos dois médicos tentando, com todo o seu empenho, resolver um problema, que é o chão molhado, mas sem desligar a causa do problema. E a causa do problema é aquela torneira aberta. Então, quando chegam a nós os pacientes com doenças autoimunes, nós explicamos a eles todo o mecanismo pelo qual eles adoeceram e nós vamos buscar a causa do problema para tratar na origem. Às vezes o paciente com doença autoimune vem e diz: doutor, eu sou uma pessoa muito azarada, eu tenho rosácea, eu tenho um hipotireoidismo, uma doença de Hashimoto, e agora eu fiquei mal de um olho e vi que tenho uma neurite óptica. O médico acha que eu posso estar fazendo uma esclerose múltipla. Então, na verdade, o paciente não tem 3 doenças. Ele tem uma doença só, que é a desregulação do sistema imunológico com 3 manifestações diferentes do mesmo problema. Então, quem tem uma doença como uma psoríase, não tem doença de pele, ele tem uma doença na pele. Nascedouro é em outro lugar. Quem tem um Hashimoto não tem doença da tireoide, ele tem doença na tireoide. E é assim que nós, no protocolo Coimbra, buscamos então tratar o nascedouro do problema. E para isso eu recomendo a todos vocês que busquem esse livro, ou busquem no YouTube as palestras maravilhosas do Dr. Ben Lynch, que trata deste problema. Ele fala dos genes sujos, daqueles genes que nós estragamos, e nos ensina como limpar esses genes, como melhorar a nossa saúde, atuando onde elas nascem. Mostro alguns casos que nós tratamos com as doenças autoimunes pelo protocolo Coimbra, como lúpus. Vocês veem aqui a melhora do paciente com 6 a 8 meses de tratamento. Na psoríase, o resultado tem sido muito bom também pelo protocolo. Vejam aqui a situação antes e depois do tratamento com altas doses de vitamina D. Esta paciente que me procurou por outra doença autoimune, não pelo melasma, mas vejam em 10 meses como já há uma modificação significativa do melasma dessa paciente. E aqui alguns casos de esclerose múltipla, 1 ano depois do tratamento, a imagem da ressonância. Aqui mais um caso, com também 1 ano de evolução. Aqui outro caso mostrando a diminuição das lesões, inativando as lesões na esclerose múltipla. Este que é um caso grave de esclerose múltipla concêntrica de Baló,
que aqui depois de 5 anos nós vemos só a cicatriz da lesão. Aqui uma lesão também medular, mostrando 2 anos depois o desaparecimento desta lesão. Este é um paciente meu que tem dermatite atópica, e vejam, um jovem com dermatite atópica nessa situação, o problema que é para a autoestima, na escola, o bullying, toda a situação que acontece, e em 8 meses o paciente está nessa situação bem feliz com o seu rosto limpo, sem falar nas lesões do restante do corpo. Essa é uma outra paciente com dermatite atópica que em apenas 5 meses está com a pele nesta situação, também com altas doses de vitamina D. Mas esse é o caso que mais me impressionou, porque quando eu deixei a ortopedia e comecei a tratar pacientes de doenças autoimunes, me vem um paciente de 16 anos de idade com púrpura trombocitopênica, com 7.000 plaquetas. Nunca passou de 9.000. Apenas quando fazia pulsoterapia, ia 23, 27.000 e depois caía de novo para 7.000 plaquetas. Teve várias internações, essas internações todas por 2.000 plaquetas, 3.000 plaquetas, e já estava sendo agendado para fazer uma esplenectomia. Claro que, como um dos primeiros casos, eu disse, meu Deus, saí da ortopedia e já de saída pegar um caso como esse, mas eu tratei com uma dose nem tão alta de vitamina D, me lembro que ele tomou 30.000 unidades. Vejam aqui na seta, ele me procurou no dia 14 de 11 com 7.000 plaquetas. 2 semanas depois, a mãe dele, a dona Marisa, me liga e, chorando, diz que o filho foi a 29.000 plaquetas. 2 semanas depois. 1 mês depois, ele estava com 155.000 plaquetas. E agora ele está com 213.000 plaquetas e nunca mais caiu. Hoje ele tem uma dose de 50.000 unidades diárias de vitamina D. E me deu um depoimento dizendo, doutor, eu me sinto blindado. Essa expressão eu adorei, porque antes ele não podia jogar futebol, não estava indo à escola, porque qualquer fratura ou acidente com 7.000 plaquetas seria fatal. Hoje ele leva uma vida normal de um jovem de 18 anos com o seu baço, o que é mais importante. Perguntando, o senhor já viu o tratamento para HPV com vitamina D? Tem uma paciente de 28 anos que está em uso de imiquimod para lesão e ela veio no meu consultório pedir opinião porque surgiu nova lesão. Aí eu vi que tem alguns estudos relacionados com melhor resposta ao vírus. Ele comentou primeiramente do HPV e em segundo ponto que ele comentou, ele também tem um caso suspeita de esclerodermia com fã sugestivo em títulos altos. Se também o senhor já tratou esclerodermia. Então, uma pergunta dupla aí sobre o tratamento de HPV e esclerodermia com a vitamina D. Bom, esclerodermia aparece bastante até. Tem esclerodermia que é sistêmica, tem a localizada, tem em placas, tem a morféa, tem vários tipos de esclerodermia, todas respondem bem. Nós temos que lembrar que quando a gente trata uma doença autoimune e desliga a doença, porque eu digo para o paciente que isso nós não vamos curar, nós vamos desligar. O gene segue lá. Então, quando a gente desliga, por exemplo, uma esclerodermia ou uma esclerose múltipla, as sequelas que já têm muito tempo permanecem. Quando eu pego uma artrite reumatoide com uma junta destruída, a artrite reumatoide pode parar, mas a destruição da junta vai necessitar uma prótese de joelho, uma prótese quadril, ou seja lá o que for, porque isso nós não temos como melhorar. Quanto ao HPV, eu não tenho experiência, mas como qualquer vírus, vale o que nós falamos aqui para os vírus, né? Nós vamos aumentar catalecidinas, beta-defensinas. Por exemplo, nós temos pacientes que eu trato e que nem falaram para mim na primeira consulta que tem herpes. E aí vão dizer, mas doutor, meu herpes melhorou, nunca mais eu tive herpes.
E vão dizer, eu acredito que foi, doutor, o seu própolis verde que o senhor deu e que hoje faz parte do nosso tratamento. Eu uso direto o própolis, tanto para mim como para meus pacientes, porque há 150 milhões de anos as abelhas produzem o própolis verde para proteger a colmeia contra fungos, bactérias e tudo mais. E se vocês botarem no Google acadêmico Brazilian Green Propolis, e vocês vão ver que ele é usado para melhorar o sistema imunológico, para diminuir a inflamação e tudo isso. E pela sua antiguidade, e eu vou dar uma curiosidade para vocês, se vocês abrirem no Alcorão o capítulo 16, vocês vão ver que está escrito que tudo que vem da abelha é um presente de Deus. E é o que a gente tem visto com o própolis.